Como é que você reage? Que respostas você dá às suas guerras? Consegue dar a resposta certa a cada situação? A fé é para isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, lê aqui comigo, diga comigo. A fé é a moeda do céu. A fé é a moeda do céu. Fé e poder. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 4:20. Ser um crente é ser uma pessoa poderosa na terra. Não é ser religioso. Ser um homem de fé, uma mulher de fé. E fé não é sentimento. Fé é atitudes. E fé sem obras, ela é morta. Então vamos lá. Diga comigo em voz alta, diga: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não consiste em palavras, mas em poder. Por isso que a fé é a moeda do céu. Nós fomos chamados para vivermos uma vida poderosa. E para viver uma vida poderosa, nós precisamos andar por fé, dar passos de fé. Nós aprendemos que não existe fé viva sem coragem. Diga comigo, não existe fé viva sem coragem. Se a fé é viva, tem coragem. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar desafios, nós precisamos encarar o que nós precisamos encarar. E não existe fé viva sem coragem. Deus responde fé e não necessidade. Viu? Deus responde fé e não necessidade. Se fosse para responder necessidade, quando ele mandou Elias na casa da viúva, porque a viúva ia sustentá-lo, então Elias tinha que ir e levar um monte de alimento para ela, para suprir a necessidade dela. E levou a ela a oportunidade de agir a fé. Então, em toda parte, pessoas cheias de necessidades, né? Está cheio, tem pessoas cheias de necessidades em todas as partes, todos os lugares. E Deus, Ele responde fé, e fé em ação. E nós vamos falar muito sobre isso, né? A fé em ação é capaz de mudar situações impossíveis e suprir necessidades. Diga comigo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, diga comigo, mas no poder de Deus. Sua fé não pode se basear em palavras de sabedoria humana, mas em poder. Primeira coisa, tudo que você vê na igreja, você vai ver o resultado disso. Você vai ver o resultado do que se ensina aqui. Se a Bíblia fala de poder, nós vamos ver poder. Se a Bíblia fala de cura, nós vamos ver curas. Se a Bíblia fala de abundância, nós vamos ver abundância. Se a Bíblia fala de prosperidade, nós vamos ver prosperidade. Romanos 14:23 diz o seguinte, diga comigo, tudo que não provém da fé é pecado. Meu Deus, tudo que não provém da fé é pecado? É. E quando nós sabemos que nós devemos fazer também, não fazemos, também é pecado. Como eu disse a semana passada, às vezes a pessoa fala assim, eu não estou fazendo nada.
Esse é o problema. Devia estar fazendo. Tem coisas que nós devíamos estar fazendo. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes fazer nada também é pecado. Quando nós deveríamos estar agindo, quando deveríamos estar dando passo de fé. E a Bíblia diz o seguinte, repita comigo, como você creu, assim acontecerá. Então vamos lá, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E diz, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas, diga comigo, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, diga a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade. Diga essa frase comigo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Tem tanto religioso aqui, tem tanto conhecedor do livro sagrado, e eu não encontrei ninguém com essa fé. Esse cara entendeu como as coisas funcionam no mundo espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Ele entende o que é autoridade no mundo espiritual. Ele vira para Jesus e diz, eu sou homem de autoridade como o Senhor. Eu digo a um soldado vai e ele vai. Eu digo o outro vem e ele vem. Eu digo faça isso e ele faz. Diga apenas uma palavra aqui, o meu servo será curado lá. O Senhor disse, meu Deus, que é isso? Israel inteiro eu não vi uma fé como essa, e esse não era judeu, era um estrangeiro, era um romano. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, repita essa palavra comigo, como você creu, e como você creu, assim acontecerá. Como você creu. Olha, por isso que nós precisamos estar alimentando a nossa fé o tempo todo. Eu vou dizer algumas coisas que acontecem erradas. Ontem ainda eu falei sobre algo. Me perdoe todos que eu vou falar agora, tá? Me perdoe é um pedido de perdão, não te pedindo perdão. Só para você abrir o seu coração e ouvir. O que acontece com muitos de vocês? Vou falar principalmente dessa reunião aqui. Deixa eu dizer uma coisa seríssima para você. Você sabe o que é relacionamento? Sabe o que é intimidade? Relacionamento? É o que Deus busca. Sabe, às vezes, vamos pensar aqui num relacionamento. Quer ver um relacionamento fracassado? Tanto o homem como o pai, ou como a mãe, ou como esposa, que tem essa linha de pensamento. Vamos supor que o pai vire para o filho, ele é extremamente ausente, nunca fala com o filho, nunca tem tempo para o filho, mas ele supre as necessidades materiais do filho. Ele vira assim e diz assim, te falta nada, menino, você tem tudo, tem tênis bom, tem roupa boa, tem
videogame, você tem tudo que você quer. Outros, filhos um pouquinho mais, com a idade um pouco mais avançada, você tem carro, você tem moto, tal, você tem tudo do bom e do melhor, você tem. Isso é suficiente? Sim ou não? Você acha que isso é relacionamento? Você acha que esse relacionamento ele vai funcionar, ele vai dar certo? Então vamos lá, vamos para o marido que vira para a esposa e fala assim: você está reclamando do quê? Você tem tudo, não te falta nada, você compra o que você quer. Você tem dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Só que ela está gritando por atenção, ela quer tempo, diga essa palavra, tempo de exclusividade. Sabe o que é tempo de exclusividade? Tempo dedicado somente à pessoa. Tempo de exclusividade é tempo dedicado 100% à pessoa. Isso é investir no relacionamento. O que acontece muitas vezes com algumas pessoas? Elas querem o que Deus proporciona, mas não quer relacionamento e não tem tempo de exclusividade com Deus. E a falta de tempo de exclusividade vai roubar muitas coisas você, inclusive a sua autoridade. A sua autoridade na fé. A semana passada eu atendi alguém, eu falei sobre isso. Alguém que está na igreja esporadicamente. E quando a pessoa começou a conversar comigo, ela me colocou uma palavra e eu olhei para o semblante dela, eu falei: tem algo errado aí. Eu disse para a pessoa, quando você tocou nesse ponto, algo não está certo. Fala para mim o que está acontecendo. Então ela disse assim: eu estou com medo de me frustrar, porque eu já me frustrei. Já aconteceu comigo e eu já me frustrei. Então, eu já estou com esse sentimento. Então, a primeira coisa que eu disse a mim, como uma proteção, eu não vou criar grandes expectativas, porque se não fluir, se não der certo, então eu não me frustrei. Quem entendeu? Isso não é fé, está longe de ser fé. Isso chama legalidade. A porta de entrada para o mal agir já foi aberta. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz, você vai sair daqui hoje totalmente liberta disso. Porque o que você pensou, sentiu, porque sentimento tem presença, palavras têm poder, palavras é legalidade. Então, nós vamos sair daqui hoje, peguei uma série de referências para mostrar, mas eu falei, sabe o que rouba a autoridade de uma pessoa? É justamente a falta de continuidade, a falta de estar alimentando a sua fé. Quando você não alimenta a sua fé, você começa a aceitar como verdade o que você não poderia aceitar. Você começa a dar as respostas erradas, quando cada situação necessita de uma resposta de fé. Cada problema tem uma resposta de fé. Cada novo desafio exige-se uma resposta de fé. Então, se eu não estiver agindo, investindo na minha fé profundamente, o que vai acontecer? Eu vou enfraquecendo. A minha fé vai enfraquecendo. E aí, ontem eu disse a respeito de Ezequias, né? Ezequias tem uma experiência incrível, sobrenatural, é chamado de um dos maiores e melhores reis de Israel, que tem experiências assim sobrenaturais. Aparece um rei poderosíssimo que vem devastando tudo quanto é nação, onde ele queria conquistar, ele conquistava, quem ele quisesse derrotar, ele derrotava, e o próximo era Ezequias. E ele foi se aproximando, e ele chegava para o povo e dizia assim: não deixe Ezequias enganar vocês, dizendo que o Deus dele vai dar salvação a vocês, vai livrar vocês das minhas mãos, que não vai.
É só vocês olhar para as demais nações. Olha o que eu fiz com elas. Todas elas tinham um Deus. Todas elas acreditavam em um Deus. Aí ele ia para Ezequias e ele mandava cartas para Ezequias, e na carta estava escrito: não deixa o seu Deus te enganar, não. Não deixa o teu Deus dizer que vai te livrar das minhas mãos, porque ele não pode. Olha os deuses das nações. Olha o que eu fiz com o Deus de Ramate, de Carpate, o Deus de Serfavaim. Olha o que eu fiz com todos esses reinos, e todos eles tinham um Deus. Aí Ezequias vai, pega essa carta, corre para o templo, apresenta diante do Senhor, põe o seu joelho no chão, apresenta a carta e diz a Deus: é verdade, isso que ele está falando é verdade, Senhor. Ele realmente fez isso. Ele realmente devastou, conquistou os reinos por onde ele passou, ele queimou os deuses desse povo, mas porque não era deuses, não era Deus de verdade, não era o Criador dos céus e da terra. Então, Senhor, responde, me dê essa vitória para que fique sabido que o Senhor é Deus. Aí Deus vem e diz: estou metendo um anzol no nariz dele, ele vai voltar para a terra dele, ele vai morrer lá na terra dele, dentro do templo do Deus dele. Deus mandou um anjo, e um anjo, fala comigo, um anjo, só mais, um anjo só, um anjo, derrotou um exército de 185 mil soldados, acabou. Ele morreu lá dentro do templo do Deus dele, morto pelos filhos dele. Aí Deus vem e diz para ele o seguinte: organiza a tua casa que você vai morrer. O que Deus falou? Quem falou isso? Não foi o médico, não foi o homem, foi Deus. Deus falou: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí esse homem vira para a parede e diz a Deus assim: Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel. Chorou diante do Senhor e disse: Senhor sabe que eu tenho servido ao Senhor com integridade, eu tenho sido fiel ao Senhor. Diga essa palavra: eu tenho sido fiel ao Senhor. Diga essa palavra comigo: eu tenho servido com integridade ao Senhor. O profeta não tinha nem saído lá na porta, não tinha nem pegado a badivacite. O Senhor falou: volta lá e diga para ele que ele não vai morrer, estou acrescentando 15 anos à vida dele. Antes do profeta sair, o Senhor falou: volta, diga para ele que ele não vai morrer mais, estou acrescentando 15 anos à vida dele. Não é poderoso? Sim ou não? Aí, o que esse homem faz com os 15 anos dele? O que você faria se Deus falasse assim: você só tem 15 anos? Vai curtir a vida doidado? Vai garantir a sua estada no inferno? A sua estadia permanente lá? Ou você vai cumprir com o teu propósito? Quero saber tudo que o Senhor quer que eu faça, porque eu vou fazer com todas as minhas forças, Senhor. Vou fazer com todas as minhas forças. Fala para mim, revela a mim, o que o Senhor quer que eu faça? Aí esse cara, na segunda chance, diga essa palavra, segunda chance. Quero que você pense nisso. Muitos de nós já estamos na nossa segunda chance. Estamos ou não? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem de vocês sabe que já era para estar morto? Eu vou falar, eu vou começar por mim. Eu já umas 3 vezes eu já era para ter partido. Umas 3. E todas elas sem salvação. De acidente eu já acordei caído na rodovia. Se não tivesse acordado, não teria voltado, não teria visto. Só teria acordado no inferno. Estou na minha segunda chance. Estou na minha segunda chance. Escolhi fazer certo. Tenho escolhido pagar o preço. Mas Ezequias, você vê como é que quando as intenções, as motivações mudam, quando coisas que não devem entrar no coração entram, quando Deus deixa de ser a prioridade, como é que a pessoa começa a ser roubada na autoridade. Parece mensageiros da Babilônia, para trazer presentes a ele, o ego enche, aí ele começa a fazer aquelas bobeiras que muitos fazem, ostentar,
né? Ostentação. Deixa eu te mostrar como é que eu sou bem-sucedido, deixa eu te mostrar como é que eu sou próspero. Então começa com ostentação. Aí ele foi abrir o palácio. Abriu o palácio, mostrou os tesouros, mostrou o seu arsenal, o exército, né? O arsenal de guerra. Mostrou tudo. O profeta Isaías chega para ele e diz assim: quem são essas pessoas? Ele diz: mensageiros da Babilônia que vieram aí me trazer um presente e tal. Ele falou assim: o que você fez? Ele falou: estava mostrando para ele. O que você mostrou a eles? Mostrei tudo, não houve nada que eu não mostrasse. Ele falou: pois bem, vai chegar o tempo que eles vão levar toda a riqueza a riqueza do teu reino será levada para a Babilônia e os teus filhos serão levados como escravo. Sabe o que ele respondeu? Boa essa palavra. Amém. Porque não é no meu tempo. Meus filhos que se... Entendeu? Cadê aquele Ezequias que virou a cara para a parede e falou: Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. O Senhor sabe que eu tenho te servido com integridade. Cadê esse cara? Cadê aquele cara que o rei mais poderoso, que vinha devastando as nações, e faz ameaça a ele, e disse: não eram deuses, não era o Deus que eu creio, não era o Deus que eu sirvo, me dê essa vitória. E Deus respondeu instantaneamente: cadê esse cara? Já tinha sido roubado, entrou coisas erradas, já não tinha mais dedicação a Deus, não dependia mais. É isso que acontece. Tem gente falando amém, olha que desgraça. Estou sendo roubado, minha família está sendo roubada, meus tesouros estão sendo roubados. Amém. Amém. Está tudo dando errado. Seja feita a vontade de Deus. Se conformando com o que não deveria se conformar. Aceitando o que não deveria aceitar. Quando deveria estar se levantando. Eu disse ontem, vou falar isso a partir daqui que eu pedi para você. Não fica chateado comigo, sabe por que vocês não vêm para um jejum? Porque você não acredita. Se acreditasse, vinha. Sabe por que você não vem numa oração fora de horário? Porque você não acredita, ou a carne está dominando o teu espírito. Não é o espírito que domina a carne domina o espírito. E aí? A sua fé é a moeda do céu, essa é a língua que Deus entende. Essa é a língua. Deus responde fé, Ele não responde necessidade. É fé que muda a tua história. É fé que faz com que haja transferência de riquezas para a tua vida. Comecei hoje pela manhã orando por transferência de riqueza. A Bíblia está cheia de transferência de riquezas. Está cheia. Jesus respondeu à mulher: diga comigo, grande é a sua, seja feito conforme deseja. Naquele mesmo instante, a filha foi curada. Deus vai dizer assim: seja feito conforme a tua fé. E às vezes, o que acontece? Por não estar exercitando a fé, alimentando a fé, investindo na fé, nós somos roubados e aceitamos coisas que nós não deveríamos aceitar. Quando deveríamos estar nos levantando, é como eu disse para essa pessoa: espera aí, porque você perdeu uma vez, agora você vai dar essa legalidade, e agora, a partir de então, vai se repetir a história sempre com você? É mais ou menos assim: vem cá, vamos lá, olha aqui para mim. Eu já tive um negócio, eu já quebrei, então você vai quebrar em todos? Todos vão dar errado? Eu já passei por um relacionamento, não deu certo, então não vai dar certo daqui para frente? Eu já tive um emprego abençoadíssimo, que eu ganhava o salário do meu... Não deu certo, eu me decepcionei, então será com todos? Eu já tive uma gravidez, era o meu sonho, eu perdi o filho, então todo será assim a partir de então? Quando tudo isso aconteceu, aonde você estava? Que tipo de fé você vivia?
Você era um justo ou você era um ímpio? Você estava em Deus ou você estava no mundo? Você estava na carne ou você estava no espírito? Se hoje você vive uma outra fé, o resultado é outro. Mas você não pode ter mudado de religião, você não pode ter mudado de igreja simplesmente. Porque você pode mudar de religião. Tem católico derrotado, tem espírita derrotado, tem macumbeiro derrotado, que é todos, né? Tem evangélico derrotado. Ou não? Tem, só mudou de religião. Só mudou de religião. Porque como não acreditava antes, não acredita agora. A fé não é passiva, a fé é ativa. Quando nós ensinamos você a orar na igreja, vou dizer uma coisa a você: para com esse negócio de ore por mim, comece a aprender a orar. Ok? Nós fazemos concordância com você, nós ensinamos, mas quando você está fora da igreja, como é que você faz? Você passa 2 horas na igreja e 22 lá fora. Como é que você faz lá fora? Como é que você reage? Que respostas você dá às suas guerras? Você está armado? Tem bala na agulha? O que é bala na agulha? A palavra está aí na boca? Tem bala na agulha? Consegue dar a resposta certa a cada situação? Existem oposições, e se nós não nos levantarmos contra as oposições, continua, porque é minha fé. Por isso que eu disse ontem, cada palavra, cada promessa, cada versículo poderoso, vou te dar uma dica: imprime ele, monta o teu quarto de guerra na tua casa, põe na parede pregado, porque vai te faltar repertório na hora da oração, mas se tiver aberto lá, você vai dizer assim: Senhor, olha o que está escrito aqui, ó. Eu acredito, meu Pai, está escrito em Eclesiastes, meu Deus, que o Senhor tira do pecador e coloca nas mãos do justo, Senhor. Está escrito em Provérbios, meu Deus, que a riqueza do pecador será depositada para o justo. Está escrito, Senhor, em Êxodo, o Senhor fez transferência de riquezas, o Senhor tirou dos egípcios e colocou nas mãos do teu povo. O Senhor abençoou, Senhor. O Senhor abençoou Isaac, ele semeou numa terra que não dava nada e ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoou. Faz de novo na minha vida, Senhor. Se não, querido, você não tem nada, você vai ficar assim falando: oh Deus, me abençoa. O que mais, meu filho? Me abençoa. Mas o que você quer, Senhor? Me dá uma benção aí, né? Até o cego saiu gritando assim: oh, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia de mim, Senhor! Traz ele aqui. O que você quer que eu te faça? O que é que você quer? O que ele respondeu? Senhor, eu quero. Seja feito conforme a sua fé. Enxergue. Volte a ver. Ele era cego e mendigo. Voltou a ver. O que você quer que eu te faça? A fé é para isso. Nós temos que ser como Eliseu. Diga comigo: Deus confirmava cada palavra que saía da boca de Eliseu. Deus precisa confirmar a palavra que sai da tua boca. Deus quer confirmar a palavra que sai da sua boca. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz, diga comigo, a esta figueira. E muito mais. Poderão até dizer
a este monte, levante-se, atire-se no mar, e isso... Mas o que ele falou com a figueira? O que ele falou para a figueira? Nunca mais alguém coma fruto de ti. Aí Pedro vem no outro dia e fala assim: Senhor, a figueira que tu amaldiçoou, ela secou. Ele não falou. Aí ele disse assim: não só o que foi feito à figueira, se vocês crerem vai acontecer, mas mais do que isso, se vocês disserem a esse monte, diga a palavra, se vocês disserem a esse monte. Não é falar com o monte, é falar com o monte. Entendeu a diferença? Fala com a figueira ou fala da figueira? Não está dando fruto. Não está dando fruto. O que precisa secar na tua vida? O que você precisa? Que seque. Esse fruto eu não quero mais. Esse resultado eu não quero mais. Esse eu não aceito mais na minha vida. O que é o monte que precisa transpor? Sair da sua vida, sair dos seus caminhos. Isso é fé, gente. Eu estou na igreja, eu gosto dos cultos, amém, seja bem-vindo. Mas não vai mudar a tua vida. Não vai, você vai gostar da igreja, você gosta de mim, eu também gosto de você, nós nos amamos. Mas eu quero ver você vencendo. Senão não tem sentido. Não é verdade? Não tem sentido. Nós precisamos viver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham. Foi dado poder de governo a nós. Tudo que Deus criou funciona. Por que o homem não vai funcionar? Deus criou os pássaros para fazer o quê? Para o quê? E ele voa? Senão estava errado, não é? Criou o peixe para quê? Ele nada, não nada? Estava errado, senão ele não nadasse. E é para você pescar ele, para você ter domínio sobre ele, sobre... Toda árvore, você lança a semente, ela é frutífera, ela vai germinar, ela vai dar fruto. E nós precisamos entender, nós fomos criados para funcionar. O problema do homem é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Esse que é o problema. As escolhas que fazemos. Porque a maior parte dos resultados ruins são escolhas. São escolhas. Por isso que quando nós realmente temos um encontro com o Senhor, nós paramos, nós mudamos, né? Nós paramos de errar, começamos a ter mais acertos. Temos graça, temos favor. Diga comigo: se crerem, receberão. O que está escrito aí? Qualquer coisa que pedirem em oração. Qualquer coisa. Ele, tocando nos olhos deles, disse que seja feito segundo a... quê? A fé que vocês... E aí? O que você acredita? O que você acredita? Eu preciso ter cuidado, espera aí. Bispo, eu já fali uma vez, eu já quebrei umas 2 vezes, já quebrei umas 3 vezes. Se não mudar a mentalidade, vai quebrar a 4ª, vai quebrar a 5ª, vai quebrar a 6ª. Porque está dentro de você. Tua crença está errada. Pensa errado, fala errado, age errado, resultado errado. Crê certo, vai pensar certo, vai falar certo, vai agir certo. E o resultado vai dar certo. Mudou. Há uma mudança. Por isso que a Bíblia diz: renovação da sua mente. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso estar armado. O que a Bíblia fala? Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu pegar para vocês. Vamos começar aqui. Eclesiastes, diga comigo: Deus dá sabedoria aos que o agradam, além de conhecimento e de alegria. Mas se um pecador fica rico, Deus tira dele a riqueza e entrega a quem?
Ah, eu não concordo com isso. Problema teu, ele não está em votação, é tudo dele. Ele dá a quem ele quer, ele tira de quem ele quer, ele coloca nas mãos de quem ele quiser. Não é seu, é dele. Você está de passagem, você vai passar e vai continuar aqui, é tudo dele. Você precisa se colocar no seu lugar. Tudo que eu preciso, está lá Josué e Caleb. O que nós precisamos fazer? Agradar a Deus. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento, diga comigo, e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem? Deus concede sabedoria, conhecimento, alegria àqueles que lhe agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Deus pode dar conhecimento e alegria para quem o agrada, mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabam por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. E isso é tudo inútil, é nadar contra a maré, não adianta correr, que vai acontecer. Então tudo que eu preciso fazer é o que? Agradar a Deus. Provérbios 13, 22, ao homem bom deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Leia em voz alta, por favor. Mas a riqueza do pecador é o quê? É depositada para o justo. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Vamos lá. Ainda que ele acumule prata como pó, amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para o justo, e os inocentes dividirão a sua prata. Olha o que acontece, rico ele se deita, mas nunca mais será. Quando abre os olhos, tudo se foi. É o famoso dormiu rico e acordou pobre. Você percebeu, pode prestar atenção, que isso já está acontecendo. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos aconteceria transferência de riquezas. Por quê? Porque Deus tem pressa. O reino tem pressa, o processo está sendo acelerado. O processo está sendo acelerado. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel, diga comigo, tomou as riquezas dos egípcios. Diga assim, use essa palavra comigo, transferência de riquezas. E Deus falou que ia fazer, que eles não iam sair de lá de mãos vazias. Eles não iam sair de lá de mãos vazias. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Transferência de riquezas. Isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. Jacó ouviu, segunda transferência de riquezas, segunda. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que dizia, Jacó, diga comigo, se apossou de tudo que era de nosso pai. Diga, ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Você sabe em quanto tempo essa riqueza foi transferida de mão? Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele, diga comigo, me tem enganado, por 10 vezes mudou o meu salário. Diga em voz alta, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse.
Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos davam listras. Assim Deus tirou, diga comigo, assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Diga, transferência de riquezas. Sabe quando aconteceu essa transferência de riquezas? Em quanto tempo? Escutei um zum aí. Não, 14 anos foi o tempo do engano. Porque começou a ser enganado na mulher. Mas o dia que ele disse, chega, agora eu vou trabalhar para mim, que ele fez um novo acordo, foi 6 anos a transferência de riquezas. Em 6 anos foi totalmente transferido para ele. Por isso que os filhos dizem, toda essa riqueza que ele acumulou, toda essa riqueza, 2 caravanas, a Bíblia diz, chegou de mãos vazias e foi embora com 2 caravanas. Servos, servas, rebanhos e mais rebanhos, rebanhos e mais rebanhos. Terceira transferência de riquezas. Isaac semeou naquela terra, diga comigo, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1. 100 por 1 é o quê? 100 por 1 é o quê? 100 vezes mais. Lê em voz alta o final, por favor. Por que ele colheu 100 vezes mais? Estou te contando historinha não, estou te dando respaldo para a tua oração. Não estou te contando historinha, estou te dando respaldo para a oração. Eu tenho alguém que está nessa reunião aqui, ó. A hora que ele sentiu o desejo e quiser compartilhar, ele disse assim a minha semana passada, que a semana passada ele fechou um dos maiores negócios, da história da empresa. Ele disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas algo sobrenatural aconteceu. Porque não havia a mínima possibilidade disso acontecer agora. E quando nós começamos a conversar, conversa não tinha nem conversa, porque nós estávamos conversando de valores. Eu não quero tocar em números para respeitar a própria pessoa. Quando nós começamos a conversar, os valores eram tipo assim, 50 mil, 60 mil, e fechou em milhões. Ele falou, não sei o que aconteceu. Eu não sei. Mas Deus fez aí uma reviravolta. Deus fez um rebuliço. Deus fez um estrondo aí no mundo espiritual. Porque mudou tudo. Mudou tudo. E é uma das situações que ainda, eu falei ontem sobre essa questão de você, às vezes as coisas estão aí amarradas, travadinha, e todo mundo tratando como normal, talvez até dizendo assim, se for da vontade de Deus, a hora que Deus achar que eu mereço, a hora que Deus achar que eu mereço. Então, vai lá, Daniel 10, desde o primeiro dia que você começou a orar, aplicou o seu coração, buscar entendimento, as coisas de Deus, a sua oração foi respondida. Mas o príncipe do reino da Pérsia fez oposição a mim durante 21 dias. 21 dias estava sendo travada uma guerra no mundo espiritual. 21 dias de guerra. E se Daniel não tivesse ali, jejum, oração, aquela resposta nunca teria chegado a ele. Quem está entendendo? Então você precisa aprender a dar a resposta certa, parar de ser conformado. Se conformando com coisas que não deveria se conformar.
Talvez muitos até igual a Ezequias. Amém, estou sendo roubado, família está sendo levada. Amém, meu tesouro está tudo indo embora para a Síria. Amém, boa essa coisa. Que é a resposta que muitos dão. Quando eu deveria estar orando, Senhor, eu acredito no Deus da Bíblia. Eu acredito no que está escrito na Tua palavra. Eu acredito nas Tuas promessas. Leia aqui comigo, diga comigo, ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou, então enriqueceu, continuou prosperando e ficou, tinha ovelhas, bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham o quê? Sabe por quê? Como é que pode? Esse cara não é daqui. Esse cara não é daqui, esse cara chega aqui. Aí, Abimeleque disse, saia da nossa terra, diga comigo, enche o peito aí para dizer assim, porque já é muito mais poderoso do que nós. Sabe por quê? Porque Deus fez transferência de riquezas, onde eles não colhiam, Isaac colhia. Sabe quem está falando, você já é muito mais poderoso que nós? O rei. Imagina o tanto que esse cara cresceu. O rei chega para ele, você já se tornou mais poderoso do que nós. Porque Deus fez transferência de riquezas. Eles responderam, vimos claramente, diga comigo, que o Senhor está com você. Tem explicação, Deus está com você, mas o que é isso? Plantação de ninguém dá desse jeito, a sua dá dessa forma? De forma sobrenatural, é um fluir na tua plantação, e a nossa tudo mirrando aqui, minguada, secando. O Senhor fez na vida de Isaac, sabe qual é a sua oração? Faz de novo, Senhor. Faz de novo. O Senhor pode. O Senhor pode. Quem está entendendo? Josafá e o povo foram saquear os despojos e achar entre os cadáveres, diga comigo, riqueza em abundância e os objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, gastaram 3 dias, diga comigo, gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia, mas era mais do que podia. Transferência de riqueza, o inimigo, tem 2 passagens bíblicas, esse aqui entrou numa confusão, que se arrebentaram quando o homem de Deus chegou lá, Josafá chegou lá, só tinha tesouro, só tinha os despojos, só tinha riqueza. Passaram 3 dias transportando, mas era mais do que eles podiam transportar. Então Eliseu disse, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Diga comigo, amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. E 2 moedas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Sabe por quê? O caos estava, a fome era tão grande, a escassez era tão grande que precisava de 80 moedas por uma cabeça de jumento. 30 moedas por esterco de pombo. Bosta de pombo. Aí alguém disse assim, isso é impossível, só se o céu abrisse. O homem de Deus falou, vai acontecer, só que você não vai ver e não vai desfrutar. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão que havia respondido ao homem de Deus, mesmo que o Senhor fizesse a janela no céu, mesmo que o Senhor Deus fizesse janela no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Porque duvidou. Ao que o profeta havia respondido, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao pátio e ele morreu. Ele não viu, mas o povo desfrutou. No outro dia, aquela realidade estava mudada. No outro dia, diga a palavra comigo, no outro dia.
Então eu vou liberar uma palavra para você. Amanhã, a esta hora, muitas coisas terão mudado na sua vida. Amanhã, a esta hora, muitas definições terão acontecido, uma bênção gigantesca em nome do Senhor Jesus. Amanhã, a essa hora, em nome de Jesus. E você vai ver gente dar testemunha aqui. Escute o que eu estou te falando. Nós veremos. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz. A sua, diga comigo, a sua fé. Por isso que você precisa cada situação é necessária uma resposta. Reclamar resolve? Sim ou não? Falar, está difícil. Oh, como é difícil. Resolve? Mas quando eu me levanto e eu vou para as promessas, eu começo a orar, eu começo a profetizar, eu começo a fazer declarações poderosas. Hoje eu comecei o dia fazendo declarações. Deus colocou isso no meu coração. De começar o dia fazendo declarações poderosas de transferências de riquezas para a vida de vocês. E profetizar que nesses próximos meses, nós estamos finalizando. Amanhã nós terminamos os 52 dias. Nós temos o final de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. 4 meses e 8 dias. Mas Deus vai derramar tanto sobre a tua vida nesses 4 meses. Você vai fechar esse ano como disparado o melhor ano da sua vida. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Eu declaro isso. Transferência de riquezas para a tua vida. Transferência de abundância para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Você viu? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito. Seja feito conforme a tua fé. Por isso que se tem algo que a gente precisa tratar, é a fé. Pega promessas, como eu estou transferindo para você, cada oração. Queridos, pega isso, registra, imprime, coloca lá na tua parede, acha um quarto lá, coloca num canto, faz o teu painel, vai orar em cima das promessas. Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Ele fez vai passar, mas o que Ele fala não vai passar. São as respostas que você precisa dar. O que acontece? Por isso que nós precisamos mortificar a carne preguiçosa, a carne que quer comer, beber, dormir. A Bíblia diz que folgar. Se você for alimentar a carne, você está morto. Então não alimenta a tua carne, alimenta o teu espírito. Tem momentos, vou repetir o que eu falei anteriormente. Diga comigo: Deus quer tempo de qualidade e exclusividade. Tempo de qualidade e de exclusividade. Esse tipo de relacionamento que funciona. É como família. Família precisa de tempo, de qualidade e exclusividade. Sabe aquele tempo que é da sua família? Sim ou não? É o tempo você com a sua família. Acabou. Lá em casa, o tempo de exclusividade, o tempo família,
celulares todos, esse tempo é nosso. Ninguém com celular na mão. Ninguém, que esse momento é nosso. Se alguém tocar, bicho, se é um momento sagrado, como por exemplo a refeição, eu atendo depois. Depois eu retorno. Vocês estão olhando com cara de assustado? É assim. É assim. Se for muito urgente, vai insistir. Não é verdade? Se a sua mãe for igual a minha toca assim, toca uma, toca duas, toca três, toca quatro. Você fala, não, aconteceu alguma coisa, precisa atender, porque deve ser grave. Aí eu atendo. Oi, mãe. Tudo bem, filho? Tudo. Mamãe está com saudade de você. Eu falei, amém, mãe, também estou com saudade. Só que eu te retorno depois, tá bom? Depois eu retorno para a senhora. Porque parece que morreu alguém, vai dar a notícia que morreu alguém, porque não pode insistir tanto assim. Mas esse é um caso à parte, é mãe. Não é verdade? É mãe. Então a gente já sabe como funciona com as mães. Do contrário, é tempo de exclusividade. E Deus quer tempo de exclusividade. Deus quer aquele momento que é você com Ele. Eu parei tudo, agora é o meu momento com Deus. É o nosso momento com Deus. Tanto o momento na igreja, como aquele momento seu fora da igreja. Que são aqueles momentos. São aqueles momentos que você vai para a sua batalha, você vai para as suas orações, você vai para as suas declarações poderosas. Senhor, eu tenho definições, eu acredito no Deus que eu creio, eu acredito no Deus de Abraão, eu acredito no Deus de Isaac, eu acredito no Deus de Jacó, o Deus que fez transferência para a vida de Jacó, tirou das mãos de Labão e colocou nas mãos de Jacó, é o meu Deus, o Deus que tirou das mãos, Senhor, dos filisteus e colocou nas mãos de Isaac, é o meu Deus, o Deus que despojou, tirou da mão dos egípcios e colocou nas mãos dos judeus, dos hebreus, é o meu Deus, Senhor, eu creio, e eu sei que o Senhor pode fazer de novo, faça de novo, porque está escrito isso na tua palavra, o Senhor faz de novo, o Senhor faz no nosso tempo, e agora eu quero que o Senhor faça na minha vida, porque eu creio. É o que falta. Aquela oração que você aprendeu. Primeiro, qual a oração que você aprendeu? Nenhuma? Hã? E eu estou para te falar que nem o Pai Nosso vocês falassem em direito. O que mais? Imagine se a hora que Jesus fosse repreender os demônios, ele chegasse e falava, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Amém. Ele nunca expulsou um demônio desse jeito. Imagine quando ele foi ressuscitar Lázaro, se ele ficasse só lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o que era para fazer? Mas o que tem que acontecer? Como que ele ressuscitou Lázaro? Duas coisas poderosas ele fez. Ele chegou diante do túmulo. O que ele fez? A primeira coisa. O que ele fez? Não entendi. Vocês é bagunçado para falar. Faz em ordem aí, como é que é? Então, primeira coisa que ele fez, mandou o homem. Por quê? Porque o homem pode tirar, não pode? Então, o que o homem pode fazer, o homem não pode ressuscitar, mas o homem pode tirar a pedra, não é? Então, ele mandou, tirem a pedra. Quando tirou a pedra, o que ele fez? Pai,
eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. E depois ele falou o quê? Hã? E por que ele falou Lázaro? Por que ele falou Lázaro? Porque lá dentro tinha uns 6. Tinha 6 defuntos lá dentro. Então ele foi claro e específico. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. É Lázaro, não é Mohammed. É Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Entendeu? Específico, claro. 2 coisas. Pai, eu te agradeço por haveres, tu sempre me ouves. Eu amo essa palavra. Eu amo ela. Porque toda vez que eu quero algo de Deus, eu falo isso para Ele. Eu falo, o Senhor sempre me ouviu, o Senhor nunca me deixou sem resposta. Então não é agora que o Senhor vai deixar. Eu preciso dessa definição. Eu preciso dessa resposta. Então o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me responde. Lázaro, sai para fora. Específico, claro. Oração tem que ser específica. Para cada coisa, uma oração. Quando ele levou o profeta Ezequiel ao Vale de Ossos Secos, ele falou assim para Ezequiel: filho do homem, está vendo esse vale? Sim, senhor. Poderão ressuscitar? Poderão reviver esse vale? Ele falou, tu sabes. Se o senhor disser que sim. Aí o que ele falou? O que ele falou? Profetiza. E diga a esses ossos. Diga a esses ossos. E ele começou a profetizar. E o texto diz, enquanto ele profetizava, houve um rebuliço. Diga enquanto. Ele profetizava. Enquanto ele estava ali, fazendo as declarações, começou o movimento. Começou ossos se juntar a ossos. Começou a se formar tendões. Foi se formando carne. Foi se formando pele. Foi se formando um corpo. E virou um corpo. Aí ele disse, agora profetiza o Espírito que venha dos 4 ventos e assopre sobre esses mortos, para que viva. E eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. E o Espírito entrou neles. Então, o que acontece? Ele utilizou Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Esse profetizar é você profetizar sobre o que é seu. É você profetizar no teu trabalho, no teu negócio, na tua empresa. É você profetizar. O que precisa acontecer? É você entrar lá e profetizar. Profetizar vida onde não há vida. Profetizar prosperidade onde não há prosperidade. Profetizar negócios, contratos, clientes entrando, negócios chegando, sendo assinados. Profetizar venda. Profetizar. É você. Enquanto eu profetizava. A palavra é essa, está lá. Ezequiel 37. Enquanto eu profetizava. Às vezes a pessoa começa a profetizar e para. Fala, faz algumas orações e para. Enquanto eu profetizava. Por isso que isso não cessa. Conforme você vai liberando, você vai orando, você vai profetizando, declarando. Você vai falando com o monte, você fala com a figueira, esse fruto eu não quero mais, isso aqui não vai nascer mais aqui, isso aqui não vai acontecer mais aqui. Esse monte não vai ficar no meu caminho, esse obstáculo não vai permanecer. Está entendendo? Amém, pessoal? Porque senão, é uma fé muito frágil.
não é consistente. Diga comigo, sem fé. Lê aqui, lê você. Pois quem dele se aproxima precisa crer que... E que... Não basta. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso investir nessa fé. Porque quanto maior a minha fé, mais Deus se agrada de mim. Porque eu vivo por fé. As nossas atitudes são por fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Eu creio. Perfeito. Você crê? Amém. E que, diga a palavra, e que recompensa aqueles que o buscam. Tem a recompensa. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais recompensado eu sou. O justo, diga comigo, o meu justo viverá pela... Você pega Hebreus 11, você vai ver lá, se não me engano, são 11 vezes. Pela fé, 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 o mar foi aberto, pela fé, as muralhas caíram, pela fé, conquistaram reinos, pela fé, praticaram a justiça, pela fé, fecharam a boca dos leões, pela fé, apagaram a força do fogo, pela fé. Diga comigo, esses sinais seguirão. Estes sinais acompanharão o quê? Quando você crê, sinais te acompanham. Sinais nos acompanham. Ora, a fé é a certeza, diga comigo, a fé é a certeza, a confirmação das coisas que se esperam, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Fé é perceber como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Agora, repita isso em voz alta, por gentileza. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles. Já parou para pensar? As boas novas foram pregadas a eles, mas a pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. É o que acontece. É o que acontece. Não basta ser ouvinte. O que nós ouvimos precisa ser misturado com a fé. A pregação que você ouve tem que ser misturada com a fé. Se eu terminasse essa reunião aqui, com o que você vai sair daqui hoje? Tudo bem, mas o que essa fé vai te fazer? O que vai mudar? O que você já aprendeu? Que simplesmente vir na igreja, repetir o que eu estou mandando você repetir, não é o suficiente para você chegar lá. Você repete muitas coisas aqui, porque eu peço a você para repetir. Repita comigo. Você lê muitas coisas aqui que você lê junto comigo, mas quando você sair daqui, como é que fica? Você precisa investir nisso. Você precisa investir forte nisso, porque isso é que vai definir a tua vida, isso é que vai te preparar para coisas maiores. É isso que vai fazer com que você dê a resposta certa a cada situação. Mas fé é só para isso, bispo? Não, eu tenho uma lista aqui, fé para perdoar, fé para abençoar. Eu preciso de fé para liberar perdão, ou não? Eu preciso de fé. Tem aqui uma lista de situações que eu preciso de fé para isso. Eu preciso de fé para não guardar mágoa no meu coração. Eu preciso de fé para abençoar a vida de pessoas que têm tentado me prejudicar.
Eu preciso de fé para orar por pessoas. E não só pessoas que eu amo. Orar por pessoas que eu amo, falar, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa a minha igreja, abençoa as pessoas que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Isso é a coisa mais fácil. Mas fé vai muito além. E nós precisamos colocar o nosso foco. As referências que eu li com vocês aqui, você pega José, se José fosse um cara magoado, se José fosse um cara vingativo, ele nunca teria chegado aonde ele chegou. Porque Deus sabia que no coração dele estava sentimento de vingança. Então Deus não ia poder colocar ele no poder. Porque Deus queria usar ele para salvar a família dele. A preservação de uma nação. Então ele tinha que estar com o coração limpo. Nós não vemos nenhuma vez Isaac revoltado com os filisteus. Nós vemos Isaac cavando novos poços e semeando a sua semente. E todas as vezes que os filisteus tentaram tapar os poços, nós não vemos ele murmurando. Ele só saía e cavava. Ele falava, Deus é comigo, Deus me mandou ficar aqui, eu vou cavar e Deus vai continuar me prosperando. Foco. Pessoa magoada não prospera, não. Que vive sentidinha, canalizando a força para a direção errada. Se for dar resposta para quem está te criticando, se for dar resposta para quem está te perseguindo, se for ficar dando resposta, quem responde ao tolo fica semelhante a ele. A Bíblia fala sobre isso, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. Resposta que você dá para o tolo é a resposta certa, a resposta de fé, é resultados, é amor, é a sua vitória, continuar praticando a palavra, vivendo a palavra, essa é a resposta que você dá. Por que ele continuou prosperando? Enquanto os filisteus estavam tapando os poços dele, porque ele tinha foco. Não vou ficar discutindo poço aqui com eles, eu vou cavar, porque Deus é comigo. Deixa eu dizer, a bênção de Deus está sobre o lugar ou sobre a pessoa? Então, a partir para de dizer assim, não, depois que eu cheguei nesse lugar, está tudo dando errado, porque a bênção é sobre a pessoa. Você que torna um lugar uma bênção. Esse endereço aqui é uma bênção porque a igreja está aqui. Se a igreja sair daqui, isso aqui pode se tornar como muitos prédios estão aí abandonados, igual aquele prédio da frente ali, que é um belo prédio, está lá, alojamento de morador de rua. E não aluga por nada. Vira um trem abandonado. Por que tem vida? Porque nós estamos aqui. Somos nós. A bênção está sobre o homem e não sobre o lugar. A bênção acompanha o homem. A Bíblia não diz, a bênção vos acompanhará. Coríntios diz, minha graça é suficiente a você. Graça é o favor imerecido. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Favor, graça, favor imerecido. Quem está entendendo? Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, falo com muito amor. Cuidado. Só porque você frequenta a igreja não quer dizer que você esteja fé. Não é o suficiente para te levar onde você quer. Precisa investir nessa fé. Precisa se levantar com mais força, com mais poder. Há coisas que nós vamos definir assim, eu dei um testemunho para você ontem. Eu falei algo para você ontem aqui, e a pessoa está aqui, está me ouvindo. Semana passada, a pessoa falou assim, bispo, tem algo grande acontecendo. O dia que falou isso para mim, ainda as coisas não se definiram. Uma situação atrás da outra. Eu tinha falado para ela justamente dessa passagem bíblica de
Daniel. Diga essa palavra comigo, oposições. Oposições. Inclusive 52 dias termina, a fé não termina. Estou convidando você, sexta-feira, vamos orar forte por oposições. E eu disse, o que acontece? Oração é respondida, mas tem oposição. Existe uma guerra no mundo espiritual. Olha no livro de Daniel o que acontece. E quando foi, agora semana passada, que nós tivemos novamente contato, a pessoa estava dizendo assim, eu levantei pela manhã, bispo. Eu levantei e fui para a guerra. Eu levantei e fui para a batalha. E fui pegando promessa por promessa que eu tenho ouvido. E eu fui declarando cada uma dessas promessas. E eu fui repreendendo. E eu disse, o espírito de oposição que está atrapalhando, que está amarrando esse negócio, que está atuando, tentando impedir. E fui naquela guerra, fui naquela batalha. E eu disse, eu não aceito, eu determino a definição hoje. Eu determino esse negócio fechado hoje. Eu determino isso concretizado hoje. Naquele dia se definiu. Naquele dia se definiu. Naquele dia. E se não tivesse feito isso? Porque já tinha dias que estava aí tudo... Vai, mas não vai, vai, mas não vai, vai. Pode chegar no momento que não vai. Está entendendo? Então tem coisas que... se tivesse que acontecer, teria acontecido. Eu vou te dar referências que não acabam mais, se esse fosse o pensamento. Então começa pela mulher do fluxo de sangue. 12 anos, com hemorragia, gastando tudo que tinha com os médicos. Ela não fez tudo que estava ao alcance dela? Foi falta de investimento? Foi falta de atitude? Natural? Não. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, piorou. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E ela acreditou que agora seria diferente. E ela se levantou com uma fé diferente. Ela falou, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. E sabe o que me encanta? Que depois de 12 anos, nada acontecendo, 12 anos, nada dando certo, ela acreditar que agora ia dar certo, isso é poderoso, não é? E mais poderoso, acreditar que no meio de uma multidão, tanta gente esbarrando em Jesus, ela tocou em Jesus e tirou virtude de Jesus, tirou poder de Jesus. Quando ela tocou, o Senhor falou, opa, quem me tocou? Os discípulos falaram, está todo mundo esbarrando no Senhor, o Senhor está perguntando quem tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Não. Alguém me tocou diferente. Diga essa palavra, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. Olha o que a fé faz. Uma multidão toca, mas um toca diferente que... O Senhor sentiu sair dele. É igual todo mundo esbarra e o outro toca, dá um choque. Fala, opa, alguém me tocou diferente. Deu um choque aqui. Ela tocou diferente, com a fé diferente. E aí o que nós precisamos pensar? Quem vai ser essa mulher do fluxo de sangue aqui? Quem será aquele paralítico que não aceita voltar na maca para casa? Quem será aquele que não aceita ficar do mesmo jeito, na mesma situação? Você pode ficar. Ou você vai viver uma fé furiosa, ou você vai viver uma fé conformada. Ou você vai viver uma fé ativa, ou você vai viver uma fé passiva. E viver do fatalismo. E aí você vai dizer assim, nossa, para mim é tudo mais difícil. Claro que é. Vou dizer uma coisa para você. Ser um vitorioso não é fácil, não. Ser derrotado que é fácil. Sabe como é que você faz para ser derrotado? Só não fazer nada. Não luta, não reage, não ora, não busca. Não faz nada. É simples. Ser um vitorioso que é difícil. Porque você tem que se levantar, você tem que reagir, você tem que lutar,
lutar contra a sua carne, lutar contra as suas emoções, clamar quando você não tem vontade de clamar, perdoar quando você não tem vontade de perdoar, jejuar quando sua carne está gritando e você não quer. Você está querendo ir para casa dormir, mas você está aqui buscando, você está orando. Não é fácil. Ser derrotado é que é fácil. Fracassar é que é fácil. Vencer não é fácil realmente, não. Quem disse que era? Quem falou que seria? Seria não. Por isso que às vezes a pessoa olha para cristão de verdade, estou falando cristão de verdade, tá? Diz assim, esse povo é tudo um povo fracassado, tudo um povo... Não é não, querido. Não é não. Isso aqui é coisa para macho. Isso aqui é coisa para gente forte. Gente fraco não consegue viver isso aqui não. Gente fraco desbunda, gente fraco cede a carne. Gente fraco cede às emoções. Gente fraco vive assim, dane-se. E vive se entregando ao que não deve. Gente forte luta. Gente forte diz, eu sei o que Deus tem para mim, e o sacrifício de Jesus não vai ser em vão na minha vida não. Eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei como é que eu vou terminar os meus dias, eu sei quando eu partir daqui, como eu vou partir daqui, e eu sei o que tem reservado para mim depois dessa vida. Não. Fique em pé por gentileza. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga comigo, eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, ao máximo, até transbordar. É de hoje para amanhã. É de amanhã para o final do ano. As coisas mais incríveis do ano não aconteceram, elas vão acontecer a partir de agora. As coisas mais incríveis, acredite nisso. A Bíblia diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vemos por fé. E o que os olhos da fé estão nos mostrando? Milagres, multiplicações, transferência de riquezas. Você sabia que da semana passada, as pessoas estão aqui, você vai ver o testemunho delas, tá? Da semana passada para cá, essas orações que nós temos feito, as palavras têm sido liberadas de negócios grandes, liberações de contratos grandes, da semana passada para cá. Tem pessoas, aqui só nessa reunião tem 2 pessoas que já fecharam os maiores negócios da vida delas, da história delas, da semana passada para cá. Por quê? Deus, quando Ele quer fazer, Ele libera. Ele fala o que Ele quer fazer. Ele fala o que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem revelar os seus profetas, e nós transferimos. E se não fosse de Deus, não se cumpriria. Se fosse da carne, não se cumpriria. Se não fosse de Deus, não se cumpriria. Mas como vem de Deus, se cumpre. Por isso, olha para você. Trabalha isso. Deus quer fazer transferência de riquezas. Deus quer abençoar, mas Deus quer relacionamento. Deus quer comunhão, Deus quer intimidade. Deus quer tempo de exclusividade. Abraão foi um dos homens mais ricos do seu tempo. E era chamado de o amigo de Deus. Olha que coisa linda, amigo de Deus. Assim como Daniel, assim como José. Homens que tinham um relacionamento profundo com Deus. De extrema intimidade e comunhão com Deus. Deus
Ele quer levantar o seu povo. Ele quer levantar pessoas como vocês, que influenciam, que são influenciadores, que não anda segundo o curso do mundo, e sim, de acordo com a palavra, trazendo a cultura do reino. Deus quer. Deus levanta o pequeno. Deus exalta o necessitado. Deus pode tornar qualquer pessoa. Olha o que diz aqui Coríntios. Diga comigo, estejam vigilantes. O que é vigilante? Atento. Observe. Vigiai. Esteja atento, vigia. Observe, esteja atento a todos os lados. O que Deus está falando, o que Deus quer fazer, o que o diabo está tentando fazer. Esteja atento, observe. Diga comigo, mantenha-se firmes na fé. Não oscila não. Não oscila não. Não deixa o diabo te roubar em autoridade não. Não oscila. Mantenha-se firme. Sejam homens de coragem, meu filho. Coragem, porque o que Deus te manda fazer, Ele vai financiar. O que Ele te manda fazer, Ele vai honrar. É isso que acontece. Olha que coisa incrível. Está lá aquela fome, aquela escassez gigantesca. Ele fala, amanhã, a esta hora, está tudo mudado isso aqui, ó. Haverá uma abundância aqui, ó. Amanhã. Exatamente naquela hora. Em um ano, Isaac colheu 100 vezes mais, enriqueceu em um ano. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, transformou a casa dele, trouxe abundância e prosperidade para a casa dele. 3 meses. 3 meses. Deus não pode fazer coisas estrondosas na sua vida daqui para esse final de ano? Pode ou não pode? Olha o puxão de orelha que Ele vai te dar aqui, ó. Projeta lá, ó. Lê em voz alta, por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus está falando aqui. Você precisa falar o teu nome e falar, para de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Não põe teto, não. Não põe limites, não. Creia. O Senhor pode fazer, Senhor. O Senhor pode me levantar de forma explosiva, o Senhor pode me levar muito além, o Senhor pode me abençoar de forma tão estrondosa, Senhor, que eu vou crescer de forma que eu nunca imaginei que eu poderia crescer. Eu creio, Senhor, eu creio, a minha fé está expandindo. Senhor, eu fui criado em um lar, meu Deus, eu fui criado para viver uma vida limitada, eu fui criado para não acreditar, eu fui criado para esperar o pior e não o melhor, eu fui criado para esperar uma vida de escassez e não de abundância, mas eu estou entendendo. Muitos foram criados dessa maneira. Mas fala, Senhor, eu estou entendendo, minha mente está abrindo. Eu creio, Senhor. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Diga comigo, felizes os que não viram e creram. Primeiro você crê, depois você vê. Primeiro nós enxergamos dentro, depois nós enxergamos fora. Porque as coisas acontecem 2 vezes, primeiro dentro, depois. Então acredite. Acredite que Deus vai fazer. Primeira coisa, toma a decisão de ser fiel a Deus.
Tome a decisão de honrar o Senhor para que Ele faça a transferência de riquezas para as tuas mãos. Porque Ele não pode fazer, se você não é fiel, que diferença tem você do ímpio? Injusto Ele não é. Por que eu vou tirar do ímpio se você está com atitude de ímpio? Tem por que eu tirar do ímpio? Qual a diferença do ímpio e você? A diferença é que o ímpio está lá fora, não vem para cá, não quer saber de nada, mas você está aqui dentro e ouve e não faz. São dois ímpios. A Bíblia diz que tem ímpio com atitude justa e justo com atitude ímpio. Já parou para pensar nisso? Tem ímpio com atitude justa, e tem mesmo, a gente sabe. Tem gente que você olha e você fala assim, meu Deus, só falta aceitar Jesus, porque pelo amor de Deus, que sensacional esse camarada. Que pessoa extraordinária. Que pessoa de caráter, de integridade. É ou não é? Mas tem aqueles que se identificam como justos, você fala assim, não é possível, isso aí está endemoniado. Tem uma legião na vida dele. Porque você não vê. Mas vamos ser o justo com atitude justo. Quem honra a Deus. Já parou para pensar que aqui tem pessoas que Deus quer levantar de forma tão estrondosa, com ideias, com projetos, com negócios poderosíssimos. Deus quer levantar, Deus quer usar pessoas para te favorecer, para você começar. Aqui tem pessoas que têm sonhos, que Deus quer financiar esses sonhos. Mas tem propósito. Tem propósito. Amém? Feche seus olhos. Se Deus se agradar de você. Se Deus se agradar de você. Só se preocupe com isso. Ele vai te levantar. Ele vai fazer transferências para a tua vida. Ele vai te capacitar. Sabe? Ele vai te capacitar. Te capacitar de tamanha forma que você vai olhar para você vai falar assim, nem eu sabia que eu tinha essa capacidade. Nem eu sabia que eu poderia fazer o que eu estou fazendo. E Ele vai te dar visão. Ele vai te promover. Ele vai fazer com que você seja como Jacó. Pode os mãos da vida tentar te lesar, mas Deus vai continuar te honrando e tirando das mãos dele, colocando nas suas mãos. O que eu declarei hoje? Pela manhã eu vou declarar sobre a tua vida hoje aqui. Uma grande transferência de riquezas. Em nome do Senhor Jesus, levanta as tuas mãos, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, uma grande transferência de riquezas para as tuas mãos, que Deus coloque nas tuas mãos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que nos próximos meses, que esse final de agosto, que o mês de setembro, de outubro, de novembro, seja em nome do Senhor Jesus de grande abundância, de transferência de riquezas para a tua vida. Eu quero profetizar o teu final de ano. Esse final de ano será o melhor dos últimos anos, o melhor da tua vida até então, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, você vai crescer mais do que a tua concorrência, você vai prosperar mais do que a tua concorrência. Eu declaro que a tua concorrência vai ficar longe de você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, os teus pares, os teus parceiros, em nome de Jesus, você vai passar à frente de todos eles, você vai avançar além de todos eles, você será uma espécie de Isaac, que Deus vai colocá-lo à frente daqueles que já estão aí há muito tempo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nenhuma porta se fechará, nenhuma porta estará fechada diante
diante de você, nenhuma porta. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a unção de capacitação. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, a unção, fluidez sobre a tua vida, em nome de Jesus. Este final de ano será estrondoso, será de transferências, de riquezas para a tua vida. Eu declaro, em nome de Jesus, e profetizo, final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, serão os melhores meses até então da tua história, da história do teu negócio, da tua história de vida. Você será surpreendido com bênçãos poderosas, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, eu declaro sobre a vida deles, eu declaro, Senhor, assim como foi, Senhor, no Egito, a transferência, o Senhor tirou das mãos dos egípcios e colocou nas mãos do povo hebreu, Senhor, coloca nas mãos deles, Senhor, coloca, meu Deus, o Senhor tirou, Senhor, das mãos de Labão e colocou nas mãos de Jacó. Faça de novo, Senhor, faça de novo, meu Deus, faça de novo no nosso tempo, faça de novo agora na vida dela. Eu declaro, Senhor, o Senhor tirou dos filisteus e colocou nas mãos de Isaac. Oh, meu Deus, ele foi o que mais cresceu, ele foi o que mais prosperou, ele passou à frente, meu Pai, ele passou à frente dos concorrentes, ele passou à frente dos filisteus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo uma unção poderosa, eu profetizo coisas extraordinárias. Levanta, dê ideias, dê projetos, dê visão, dê graça, dê favor e abençoa, Senhor, abençoa, que haja uma fluidez, que haja uma fluidez sobre a vida dela, que haja uma fluidez. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas, meu Deus, Senhor, coisas incríveis acontecendo, carros, o carro do sonho, eu declaro ela finalizando o ano dentro da casa dela. Eu declaro, meu Pai, oh meu Deus, os negócios dela expandindo. Eu declaro novas frentes de trabalho, novas portas, novas parcerias. Eu declaro contratos gigantescos sendo assinados, em nome de Jesus, acordos poderosos, acordos gigantescos sendo assinados em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Toma posse aí, toma posse em nome de Jesus, toma posse, vai sair pela tua boca agora: esse final de ano será o melhor da minha história. Esse final de ano eu serei surpreendido com negócios gigantescos, portas gigantescas abertas, negociações, contratos, vendas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara, eu vou terminar o ano dentro da minha casa, eu vou terminar o ano dentro do meu carro, os meus carros novos, em nome de Jesus. Declara. Honra, Senhor, honra. O que é que não estava dando certo, que agora vai dar certo? Fala. O que é que não estava dando certo, que agora vai fluir? O que é que não estava dando certo, que agora vai dar? Pode falar, libera, vai dar. Não estava dando, mas vai dar, vai fluir. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Fala o nome da tua empresa, fala o nome do teu trabalho, fala o nome e profetiza a bênção sobre aquele lugar. Profetiza, aquele lugar vai crescer, vai passar à frente de toda a concorrência, aquele lugar vai expandir, aquele lugar será conhecido, em nome de Jesus. Fala, se você não tem, fala o teu nome, em nome de Jesus. Se você não tem, fala o teu nome e fala: eu vou crescer, eu vou passar à frente da concorrência, eu vou passar à frente dos meus pares, eu vou crescer como nunca, como ninguém, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus um crescimento explosivo, exponencial, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Levanta teu propósito, por gentileza. Senhor,
Eu concordo com ela. Eu profetizo sobre esse propósito dos 52 dias. Eu profetizo, Senhor. Meu Deus, após aqueles 52 dias, foi um novo tempo na vida daquele povo. E eu declaro, amanhã nós fechamos esse ciclo. Mas eu sei que é só o começo, Senhor. Nós já vivemos coisas incríveis dentro desses 52 dias. Mas não é nem a borda do que o Senhor vai fazer. Não, Senhor, não é nem a borda. Nem a borda. Porque a partir desses 52 dias, Senhor, eu sei. O portal foi aberto e a unção está jorrando. Serão testemunhos atrás de testemunhos. Serão depoimentos atrás de depoimentos. Teu povo vivendo coisas estrondosas, gloriosas, explosivas. Eu profetizo sobre a vida deles, Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a materialização de cada propósito. E eu profetizo, Senhor, o melhor tempo da vida dela. Ela vai fechar esse ano como nunca antes. Ela vai fechar esse ano, Senhor, de uma forma que quando ela chegar ali no final de dezembro e ela olhar para trás, ela vai dizer: meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse ano incrível. Obrigado, Senhor, por 2022, porque 2022 vai ficar registrado na memória como o ano, Senhor, que o Senhor fez realmente coisas estrondosas. Nós vimos a glória do Senhor. O Senhor tem sido conosco, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo e declaro, meu Deus, declaro bênçãos explosivas sobre a vida deles. Eu declaro a transferência de riquezas para a vida deles, Pai, para as mãos dele. Coloca, Senhor, faça transferências, Senhor, e coloca nas mãos dos justos. Eu declaro, Senhor, e eu profetizo um final de agosto surpreendente, um setembro melhor ainda, um outubro superando setembro, um novembro superando outubro e um dezembro que supera todos os meses, Senhor, para fechar esse ano com chaves de ouro, como o melhor ano da nossa história até então. Diga: eu creio nisto. Diga: eu concordo com estas palavras. Eu concordo com esta oração. Diga: ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga: este será o melhor final de ano da minha história. Diga: eu vou viver. Eu verei a glória de Deus na minha vida. Diga: eu quero falar, testemunhar da grandeza de Deus, das coisas gloriosas que Ele tem feito na minha vida, que Ele está fazendo na minha vida. Obrigado, Senhor. Amém? Graças a Deus, para Jesus.